Uma conversa dessa aqui me dá um prazer imenso. Aí o repórter diz assim, você tenha criticado o Lula, mas ultimamente você deu-se agora de repetidos elogios ao Bolsonaro. Aí o cara, por educação, tem que esperar a pessoa acabar de falar e perguntar, mas dessa vez, meu irmão, me perdoe, mas você está mentindo. Eu nunca vi esse Como é que um jornalista vai entrevistar um candidato a presidente da República e manda uma dessa? Um repórter do Estadão. Eu, se fosse editor do Estadão, ele estava demitido. Sabe o que ele foi fazer lá? O serviço sujo do gabinete de ódio do Lula e do PT. Aí eu disse, qual foi o elogio que eu fiz do Bolsonaro, que eu considero um bandido, etc, etc. Ele disse, você elogiou a atitude dele contra o PCC. Sabe o que eu disse? Caralho. 3 anos atrás, o Bolsonaro fez o que eu dizia que ia fazer como candidato e que qualquer um tinha que ter feito se não fosse a sujeira dos acordos por trás dos panos, dos políticos com os bandidos. Tem petista aqui de São Paulo enrolado com crime organizado, petista de alta graduação aqui em São Paulo, certo? Eu sei quem são, tá certo? Pois bem, eu dizia, o Brasil tem que pegar a cabeça do crime organizado e isolar. E cortar a comunicação, porque aí eu começo a quebrar a cabeça do comando interna, e tal. Pra ver quem tá na hierarquia. Aí o Bolsonaro assumiu com 3 ou 4 meses, fez. O que eu deveria dizer? Uma proposta que eu fiz. Eu dizia, e aí, imediatamente, caíram os homicídios. Bastante. Aí o que eu faço? Eu tinha um negócio chamado Observatório Trabalhista. Eu pego imunização, despencou, não sei o quê, educação, caiu o investimento e tal. Os homicídios caíram. Isso que o Picareta disse que eu tinha chamado um elogio atual, o Bolsonaro. Porque eu constatei que o Bolsonaro... Não, eles querem que você só fale mal dele e não reconheça as coisas que ele fez certo. Mas isso é picaretagem. É muito grave. Que um petista pilantra, como infelizmente o PT, virou uma organização criminosa. Tem exceções? Tem, mas virou uma organização criminosa. Não vou discordar. Não, eu sei, porque eu conheço eles todos de perto. Não. Toda a cúpula do PT está enrolada em roubalheira. Toda, sem faltar nenhum, a cúpula. Todos, sem exceção de nenhum. A Gleisi, não sei o que, todos estão pilantras. Todos bandidos. E o Lula é o chefe da quadrilha. Eu sei o que eu estou dizendo, eu vi o Lula se corrompendo. Sim, ele foi preso, né? Não, mas tudo bem, o Sérgio Moro trocou os pés pela mão, mas devolveram 16 bilhões de reais. Aí não dá para esconder, irmão. Aí dizer que foi inocentado é mentira. É mentira, e os caras estão nessa. Tipo, o Sérgio Moro errou na forma tudo. Que ele fez. E eu disse antes, tá? Avisei antes que o Sérgio Moro estava semeando nulidade, que o que ele ia garantir mesmo era a impunidade do que aconteceu. Sim, mas ele pegou a massa do bolo e fez um bolo ruim. É isso? Mas tinha massa no bolo. Ora, tinha mas coisa. Roubalheira, meu irmão, generalizada. E o problema é que o Lula não aprendeu nada. Sabe com quem que o Lula está hoje na Bahia? Gedel Vieira Lima. Entra aí no Google. Aquela fotografia chocante para um povo pobre, sofrido e faminto como o nosso. 51 milhões de reais em mala, meu irmão. Mala. Estava lá, o Lula deu o Ministério da Integração e a Dilma deu a vice-presidência da Caixa Econômica. Sabe com quem que o Lula está hoje na Bahia? Com Gedel Vieira Lima. Sabe qual é a entrevista do jornal à tarde de anteontem? Gedel Vieira Lima defende voto útil e ataca Ciro Gomes. Viva eu! Mas, ataca mais, Gedel. Lá no Ceará, o Lula está com o Eunício Oliveira, que era o líder do MDB que fez o golpe contra a Dilma e que o Lula tinha dado R$1 bilhão de contrato sem licitação. O nome da empresa é Manchester. Tudo ladrão, cara. Mas não é ladrão de tostão, não. É ladrão de bilhão. Sim. E Paulo Roberto Costa, e Sérgio Machado e Renan Calheiros. Tá todo mundo junto hoje. É triste, cara. Aí, desgraça, o Bolsonaro tá com o Eduardo Cunha. E com o Valdemar Costa Neto. Pegou o pedaço dele dos ladrões do PT. É porque não dá para governar sem os ladrões, né? Dá para governar. Eu, por exemplo, nunca governei com ladrão. E eu já fui governador, já fui ministro. O Itamar Franco não governou com ladrão, não. O que vocês fizeram para evitar ter que... Veja, abre mão da reeleição e não tem medo de CPI. Pronto, acabou. Que são as armas deles? São, porque é o seguinte, o filho ladrão, que é que pegou o Bolsonaro no contrapé. Sim. De repente, rachadinha, Ministério Público, não sei o que, então o Bolsonaro viu a onça. Ele falou, aí, vão me pegar aqui. Ou eu me vendo, ou eu vou me pegar. E tinha prometido que não ia fazer a reeleição e entrou no conchavo da reeleição. Pronto, morreu. Vendeu-se. O Lula, mesma coisa. Game Corp. Game, bom, você é um gamer, as pessoas dessa Pode sua crer, audiência. eles tinham até uma TV de jogo uma época aí. TV não, a TV Bandeirantes, que eles compraram o horário, e era horário de madrugada por R$1. De repente, a Telemar, que tinha interesses poderosos para o governo proteger na época do Lula, comprou metade menos 1%.
ou seja, a parte minoritária, por 5 milhões de reais há 20 anos, há 16 anos, 18 anos, 20 anos atrás. Pode crer. E depois foi lá, 20 milhões, 18 milhões, 30 milhões, não sei o que e tal. O menininho ficou um prodígio. O menino é uma coisa, um fenômeno. E depois nunca mais. O Lula tem 20 milhões de reais na conta dele. Ele declarou isso? Não. Por quê? Porque está na conta do Instituto Lula. Ah, entendi. Que ele é o dono de 99,9% das cotas e um pau-mandado dele é o dono do 0,1%. E isso ele não declarou como patrimônio privado dele. E ele é que usa o dinheiro para o que ele bem quiser. 20 milhões, vai ver de que foi. 100% empreiteira. Qual foi a mentira? Recibo, palestra. Aham. Mas só teve palestra durante um períodozinho. Depois que a Lava Jato aconteceu, nunca mais teve palestra, nem antes nem depois. Interessante, né? Interessante, não, picaretagem, pô. Ah, sim, pô. E aí fica agora esse bando de gente aí, quer não sei o quê, vamos enfrentar o fascismo. Quem produziu o fascismo foi isto. O encontro trágico de uma crise econômica devastadora com a percepção generalizada, correta do nosso povo de que o PT mergulhou na corrupção. Sim. Lá como hoje. Sim, para mim é meio... E eu não tenho direito de participar do debate. Eu tenho que renunciar à minha candidatura, pedir desculpa para o São Lula, porque estou dizendo isto aqui. Só que, sabe quando a pessoa você tá dando mente... vitória pro Bolsonaro, cara. Por que eu estou dando a vitória ao Porque você tá Bolsonaro? criticando o Lula, não pode criticar o Lula. Ele Sim, é mas eu nosso não contei Deus, que o filho caralho. do Bolsonaro estava roubando também. O PT Mas não- pode usar. Não pode falar do nosso Deus Lula, cara. Ah, sim, mas nem do nosso Deus Bolsonaro. É, também. Veja onde é que nós estamos. Veja onde é que nós estamos. É, cara, Uma nação que endeusa política é uma nação doente. pra mim o melhor segundo turno é você lá com o Bolsonaro, pra ser sincero. Eu sei que o Bolsonaro é um merda e tal, mas é que, pô, o Lula... Pra mim parece muito absurdo uma sociedade que aceita ter um presidente que estava envolvido no maior esquema de corrupção da história do planeta, talvez. Parece assim, tipo, que a gente tá vendo um filme de terror... Meu irmão, se Bolsonaro- o Brasil elege um cara desse, sem nem sequer obrigá-lo a se explicar, nós não teremos mais nem a menor moral nessa geração para ensinar para a juventude, para os nossos filhos, para os nossos netos, que o crime não compensa. É verdade. Nós estaremos ensinando para todo mundo que o crime compensa. E isso com a coadjuvante de uma elite podre. Sabe por quê? Porque essa elite é podre. Ela condena a corrupção dos outros. Que é típico PT. Ontem estava o Acusa programa do do que você- Lula falando das compras com dinheiro espécie dos filhos do Bolsonaro. Assim, na cara lisa. Os filhos do Bolsonaro compraram não sei o quê com dinheiro em espécie e tal. Isso é um constrangimento absurdo. Mas, porra, o cara tá falando do outro, nem lembra que o filho dele é um milionário E que você roubou o país inteiro. que assaltou para valer, caiu de boca, sabe? É um negócio chocante. Eu me compenso porque eu estou lutando.